Depois disso, a gente começou com mobilidade em outras áreas da indústria. Então, sempre onde precisava, onde a gente conseguia enxergar a possibilidade de colocar mobilidade, a gente avaliava as duas soluções. Por exemplo, a gente tem uma máquina trabalhando e coloca um desktop do lado lá, ou um PC industrial, para poder fazer um apontamento de informações. Esse PC industrial, em média, hoje custa cerca de 10 mil reais aí, enquanto um coletor de dados está na faixa de 4 mil reais para a gente. Então, nem sempre ele precisa de um desktop do lado, um desktop normal não ia servir mesmo, tem que ser um industrial, e a gente utiliza o coletor ainda com ganhos, né? Por exemplo, teve um processo lá que tinha uma máquina de um lado da indústria, onde saía a carne e ele tinha que fazer um apontamento. E do outro lado da própria câmara, ele tinha que entrar com essa carne de novo pesando. Então aqui ele já vinha, já pesava, já fazia a leitura da balança, já adquiria o peso, já ia lá e lia a máquina para onde essa carne estava indo, e já a associação do processo inteiro era feita no sistema. Então ele teve ganho de evitar uma pesagem, de ter que mexer em 2 computadores, em diversas coisas a gente teve ganho nesse caso. A gente já utilizou também em transferência de rastreabilidade, ou seja, tem um produto que está em processo. Como que a gente mantém a rastreabilidade dele, não ter a perda da rastreabilidade? A gente, por exemplo, está com ele em um recipiente, a gente faz a leitura do recipiente e posteriormente faz a leitura do próximo recipiente e transfere a rastreabilidade da mesma forma que a gente está transferindo um produto. Então são processos pequenos, mas são processos que normalmente, se a gente vai ver dentro da indústria, são controlados com planilhas. É uma coisa muito arcaica olhando o que a gente já tem de tecnologia hoje. Então, a nossa ideia justamente é tentar integrar a tecnologia com essa cultura que vinha dos frigoríficos, que é bastante manual ainda hoje, né? Então, a gente tenta sempre agora avaliar a possibilidade de uma tecnologia melhor dentro da indústria. Aí é só um exemplo do nosso operador montando um rack com alguns sacos de carne, né? Ali na foto do meio vocês podem ver bem o saco de carne. E na última foto, esse rack ele tem um código de barras que é metálico, né? Para a gente evitar ter que ficar trocando aquela etiquetinha plástica ou de papel a todo momento. Então a gente já compra o rack já com a etiquetinha metálica e cadastra no sistema. Bom, força de vendas. Força de vendas já é um projeto mais comum que todas as empresas por aí têm, também um sistema de caixinha, né, de mercado que a gente compra fácil. A gente tinha um força de vendas por um bom tempo aí também de mercado, e agora com as novas necessidades da empresa, surgiram algumas necessidades de trocar algumas coisas nas telas, desenvolver umas novas funcionalidades, e aí a gente está desenvolvendo também agora internamente o nosso força de vendas. Então eu vou citar só algumas coisas que a gente fez, porque já que a gente ia desenvolver interno, a gente tentou inovar em algumas coisas que não tinham no nosso sistema antigo. Então, por exemplo, a plataforma de sincronização é o que traz os dados para o dispositivo móvel, né, em campo, para o vendedor que está na rua. Nessa plataforma de sincronização, nós tentamos usar o estado da arte de segurança. Então, por exemplo, a gente usa conexões seguras por HTTP e utiliza certificados. Além disso, a gente escolheu uma compactação para tentar otimizar ao máximo o link do dispositivo móvel. Envio de pedidos online com validação. Então, antigamente, os pedidos eles tinham que entrar no sistema e demoravam cerca de 2 horas para dar um retorno para o vendedor se realmente eles tinham sido efetivados ou não tinham sido bloqueados por preço, se tinha estoque para eles ou não. E ainda se ele sincronizasse. Hoje não. Hoje, quando os pedidos entram online, já logo tem a resposta na cara dele. Já o retorno do processo de envio de pedido já fala para ele se o pedido entrou, se tinha estoque, se está bloqueado por preço. Já avisa tudo ele para que ele tome uma precaução. Outra coisa é a preocupação com a instalação. Então nós tivemos a preocupação na hora de distribuir isso daí, de ser fácil para que todos os vendedores conseguissem instalar o sistema e possivelmente depois atualizar o sistema. Então praticamente ele clica num link na internet que a gente manda para ele por e-mail, já faz praticamente a instalação completa e depois ele fica com um linkzinho só para fazer a atualização. E ele é avisado quando tem que fazer a atualização também.
Ainda pensando em economizar link, nós fazemos o sincronismo parcial e diferencial. Então a gente baixa a massa de dados somente uma vez e depois só baixa as diferenças dessa massa de dados que ele necessita todos os dias. Todos os dias então ele sincroniza e ele baixa somente o diferencial, que é coisa de 30 segundos. Né? O primeiro sincronismo ele leva cerca de 7 minutos utilizando 3G hoje. São cerca de 65 mil registros que a gente utiliza. O que eu digo de sincronismo parcial é que se houver uma queda nessa conexão, ele não perde nada. Então, se ele está na conexão, 15 tabelas que ele já tinha sincronizado já estão salvas. Ele não vai perder o serviço dele, não vai ter que começar de novo o processo, que já é um pouco árduo. O acesso remoto nos ajuda a auxiliar o vendedor em campo. Então, a gente consegue ver a tela dele em campo, consegue interagir com a tela dele, consegue dar um suporte diretamente em campo no cliente, se for necessário, para ele. E o principal que a gente pensou para esse tema é o seguinte, ele tem que ser intuitivo. Porque os vendedores, alguns conhecem tecnologia, outros não conhecem nada de tecnologia. Então ele tem que ser bastante intuitivo, ele tem que ser fácil, ele tem que, como eu digo assim, uma criança de 5 anos, ela lê algum manual de instruções para brincar com videogame? Não, né? Não tem nenhum manual de instruções para cada jogo. E aí uma criança de 5 anos consegue se virar bem em todos os jogos. Então tem que ser assim, tem que ser como videogame, tem que ser intuitivo os sistemas.